Então, nós vamos iniciar com o livro Pão Nosso. A lição é 101, resiste à tentação. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar inserção de ásperos conflitos interiores, normalmente na esfera carnal. Toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem. Vigora os séculos em que nos compraziamos no mal. É por isto que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram nascendo dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiar da batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livra-nos delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível pôr agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distante da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seres se bem sofremos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando pouco a pouco à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. E com essa leitura, nós pedimos a Deus e a Jesus, nesse momento, que nos amparem, que nos protejam e proteja o nosso palestrante Edgar, que ele possa ser intuído para que ele possa passar o que ele tem que passar para nós, que possamos, cada um, absorver da melhor forma possível. Que assim seja, graças a Deus, Jesus. Obrigada. Então, vamos ouvir o nosso companheiro Edgar. Meus queridos amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É mais um momento de alegria por estarmos reunidos. Fisicamente nós estamos distantes, mas através da mente nós estamos reunidos, estamos bem perto. O nosso tema da noite de hoje, motivo de resignação, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 12 e 13. Mas deveríamos fazer um preâmbulo desse estudo, lembrando que o Cristo nos apresentou um Deus, mas um Deus não punitivo, e sim um Deus educativo. E fundamentado nessa assertiva, nós lembramos que quando da nossa volta ao plano físico, então trazemos um planejamento a ser implantado, realmente a sua execução.
e elaborado esse planejamento no mundo espiritual com a nossa participação. Então, nesse planejamento, nós trazemos os méritos e os deméritos, né, para o plano físico. Mesmo aqueles espíritos reencarnantes que não têm a possibilidade de participar naturalmente desse planejamento, os benfeitores espirituais o faz contendo realmente as suas necessidades para a reencarnação. O mérito e demérito são justamente aqueles pontos onde, naturalmente, o espírito vai encontrar as facilidades e as dificuldades para implantar, naturalmente, esse planejamento. Os méritos, logicamente, vão lhe dar realmente oportunidades para que ele possa realmente sair, ter naturalmente a ajuda de benfeitores espirituais e mais facilmente implantar. Os deméritos, naturalmente, são justamente aqueles momentos de encarnações passadas que, naturalmente, eles precisam refazer, eles precisam fazer de novo, eles precisam consertar, naturalmente, aquilo que no passado eles fizeram errado. Então, inicia logo com a encarnação na família consanguínea. A família consanguínea ele vai encontrar grandes dificuldades, naturalmente. É muito comum que encontre, né? Mas o que acontece? A bondade divina nos concede o véu do esquecimento, e é justamente o que vai facilitar para que ele realmente consiga não passar por problemas, naturalmente, de constrangimento. Porque imagine só, se o reencarnante se encontra no grupo familiar e como ele vai realmente se comportar, e é o próprio realmente que está com ele, se tiver realmente a consciência de que na vida passada ou em outras vidas, aquele que está do seu lado foi aquele um adversário seu. Então, foi aquele que não o tratou bem, foi um algoz na vida passada. Então, esse véu, naturalmente, faz com que ele não passe por constrangimento dessa natureza e faça realmente o objetivo é mais para que ele se concentre e ele tenha a possibilidade de evoluir junto àquela família pela qual ele escolheu naturalmente, teve a oportunidade de participar da forma de escolher, e então prosseguir. E aí, visto esse embasamento, nós vamos dar prosseguimento à nossa explanação. Então, vamos ao motivo de resignação, né? E veremos já na parte seguinte aqui. Tá? O importante é a obediência e o consentimento. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. O coração, naturalmente, é o órgão do sentimento, é o órgão da emoção. E é lá onde realmente ele vai, junto aos seus familiares, desenvolver o amor, a resignação, a paz, a harmonia, não é? E a obediência está realmente na razão, está naquela condição de que ele realmente discernimento de que o livre-arbítrio vai lhe ajudar muito se ele seguir aquelas orientações, teve a oportunidade de ser orientado. Então, vejamos, vamos adiante. A resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. André Luiz nos ensina isso. Não é anular, digamos, uma dor, mas é anular o impacto daquela dor. Quer dizer, faz com que haja resignação
e o sofrimento seja menor. Ele não vai sofrer, não foi revoltado, vai sofrer resignado. Vamos adiante. A resignação é uma das virtudes que Jesus nos ensinou e que devemos praticar em busca da nossa evolução. O nosso objetivo no plano físico, reencarnado, é a evolução. Essa evolução espiritual nos dá uma condição de prosseguir ao voltar para o mundo espiritual e ter mais uma evolução dentro do plano espiritual. Vejamos, seguindo. Cabe, naturalmente, as seguintes perguntas, que é muito frequente acontecer no processo reencarnatório, em que os espíritos realmente esquecem, naturalmente, o esquecimento, aquele véu que nós falamos do esquecimento, e então eles procuram realmente se reencontrar no mundo físico e as dúvidas surgem. Por que tantas dificuldades aos meus pés? Porque as coisas ao meu redor não acontecem como eu as desejo. Naturalmente, o desejo daquele reencarnante, quer dizer, naquela condição que ele já está usando do seu livre-arbítrio, ele gostaria de, naturalmente, ter as coisas que ele, naturalmente, deseja. Ele gostaria de ter realmente uma vida fácil, naturalmente, né? Ter uma condição de vida suave, uma condição melhor, os meios físicos, né? O poder, né? E uma série de coisas que realmente a vida física nos proporciona. Mas o que acontece? É que na vida espiritual, quando ele veio da vida espiritual, ele trouxe aquele planejamento que nós já falamos. Aquele planejamento está delineado para que ele possa seguir aquele planejamento. E vão surgir as facilidades e vão surgir também as dificuldades. E é no momento das dificuldades que ele se questiona. Ele vai se questionar nesse momento das dificuldades. Aí faz essa pergunta: por que tantas dificuldades aos meus pés? Porque as coisas ao meu redor não acontecem como eu as desejo. É que o nosso planejamento, o nosso pensamento, o que nós queremos, não é aquilo que naturalmente Deus nos concede. Muitas vezes o que nós pensamos não é o bom para nós. O bom, naturalmente, o melhor, é aquilo que realmente vem da concessão do Pai. Vamos adiante. Analisemos, pois, as questões da dor e as razões pelas quais o o Espiritismo nos exorta à resignação. Então, a resignação, nesse momento, como nós falamos, o sofrimento menor pela dor, então essa resignação é aquela que nos leva, naturalmente, que aqui Jesus nos falou, não é? Os resignados serão realmente aqueles que vão encontrar os meios melhores, a condição que nos será concedida da, da, da condição melhor para a evolução daquele espírito. Sigamos. Na resignação, torna-se animoso no sofrimento. A paciência diante da ingratidão, da adversidade e do infortúnio. Então, é nesse momento que a resignação vai nos dar uma condição de que nós possamos passar por um momento de dor, de dificuldade, de infortúnio, de adversidade da vida, enfim. Mas o sofrimento, realmente, ele torna-se menor, ele torna-se suportável.
Quer dizer, quando nós tomamos a consciência, não é, da espiritualidade que está realmente nos assistindo, que está nos buscando, né, naquele momento para ajuda, então esse sofrimento é abrandado, esse sofrimento é menor. Vamos adiante. Lembramos que as bem-aventuranças são os ensinamentos de Jesus em Cafarnaum, conhecido como o Sermão da Montanha. Então vejamos agora esse sermão a que ele se refere. A página seguinte. Na observação, Jesus toma a forma de um paradoxo. A bem-aventurança não é proclamada em virtude de uma boa sorte, mas de uma má sorte. Quer dizer, quando ele diz bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados que têm sede serão saciados, né? Bem-aventurado aqueles que realmente sentem frio, porque eles serão agasalhados. Né? Então, ele faz essa bem-aventurança, o objetivo é o quê? É ajudar aqueles que sofrem, porque os que não precisam da ajuda de Jesus são aqueles que já estão em condições boas, quer dizer, em boas formas, em boas condições. Então, Jesus veio não para aqueles que estão sadios, mas para o quê? Aqueles que estão doentes do físico ou do espiritual. Vamos adiante. Na observação, Jesus dizia: bem-aventurados os que sofrem, os que sentem frio, os que são perseguidos. Então, a eles realmente é que Jesus faz aquela promessa, que no final, naturalmente, eles serão aquinhoados com aquelas venturosas oportunidades. Vamos adiante. Uma observação. Ao refletir sobre este tópico, tenhamos claro em nossa mente o seu fim último é a consolação frente às nossas dificuldades. Então, essa consolação ela vai se dar naturalmente depois de um período de sofrimento que vem a resignação. A resignação nos dá essa oportunidade. Já a revolta, ou não aceitação, então nos dá mais dificuldade, nos dá naturalmente uma dor maior, mesmo que seja realmente não só uma dor física, mas uma outra dor que vai realmente nos prosseguir. Vamos adiante. Jesus indica ao mesmo tempo a consolação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento, como prelúdio da cura. O prelúdio é aquilo que antecede, naturalmente, antecede a cura, é o sofrimento. Geralmente, depois de uma tempestade, é que se diz vem uma bonança. Né? Então, surge realmente, depois de uma tempestade, surge a bonança, surgem as coisas boas. Então, normalmente, depois de uma dor, um sofrimento, então vem esse prelúdio, ele vem essa cura que antecedeu, né? O prelúdio. Dor e sofrimento. Embora possamos sentir dor e não sofrer. Os termos são, na maioria das vezes, interpretados como sinônimos. Mas dor e sofrimento realmente são diferentes, porque é possível, naturalmente, se sentir uma dor e não sofrer. Não é masoquismo, mas é a condição da fé, da consciência de ter a confiança de que realmente estamos sendo assistidos pelos benfeitores espirituais e que Deus, naturalmente, nos está nos oferecendo o que é melhor. Então, aí é onde está a interpretação da diferença de dor e sofrimento. Vamos adiante.
Dor, expiação, referente a uma ação passada em relação à lei de Deus e criamos o que os orientais chamam de karma, né? De karma. Então, essa expiação, naturalmente, vem dentro dessa expiação, surge também aquilo que nós chamamos de sofrimento, mas um sofrimento para a evolução, que é justamente o momento em que há diferença entre o karma, não é? E o sofrimento, aquele que foi naturalmente pedido naquele plano para o espírito naturalmente evoluir. É o que se chama numa sala de aula. Então, nós chamamos aquele o aluno proativo. O aluno proativo é naturalmente aquele que, quando o professor terminou justamente a pergunta, ele já está naturalmente de mão e braços erguidos, porque ele realmente ele tem interesse naturalmente de evoluir, ele tem interesse de aprender. E existe aquele aluno também que é reativo. Então, esse reativo é aquele aluno que fica esperando, naturalmente, que surjam as respostas. E ainda tem aquele outro aluno que fica lá no fundo da sala, que fica esperando que se passe tudo, naturalmente, para que ele possa aprender alguma coisa. É diferente daqueles dois primeiros que nós citamos agora. Então, para nós, também surge a mesma coisa. Quer dizer, quando nós queremos, naturalmente, evoluir, o que nós queremos evoluir, então, às vezes, nós buscamos as provas. E as provas estão inseridas dentro realmente das expiações. Quer dizer, aproveita aquele espírito reencarnante, ele aproveita dentro daquela expiação que ele realmente estaria sofrendo para aprender e sair daquela expiação com mais conhecimento, com mais possibilidade de evolução. Vamos adiante. Dor, evolução. Sofremos porque temos aspiração da perfeição, a purificação da alma. Aí está. São as missões, aqueles que vêm realmente com essa, passam por sofrimento, mas a inspiração é a perfeição. Não é a salvação como uma forma teológica, mas sim a condição de evolução nessa purificação da alma. Vamos adiante. Aqui nós temos um grande exemplo de Chico Xavier. Então, Chico Xavier nos relata aqui: motivos para chorar eu tenho, de sobra, como qualquer pessoa, mas eu não posso ficar sentado esperando que alguém se compadeça e venha me trazer um lenço. Não é isto que a doutrina espírita nos ensina. Então, a doutrina espírita ensina o quê? Bom, é o sofrimento, vamos buscar o sofrimento, vamos buscar. Está doente, vamos buscar a cura, vamos buscar o tratamento, vamos buscar, naturalmente, força, resignação e coragem para sair daquela condição difícil. Então, isso aqui, naturalmente, o Espiritismo nos ensina. E Chico realmente nos dá um grande exemplo aí. Vamos adiante. Dor, auxílio. É mais voltada para o sentimento, o sentido corretivo. Os nossos desequilíbrios são tantos que ficamos num leito de dor por anos meditando. Isso tem uma história que se relata, isso aí foi relatado numa revista espírita, que um casal com um filho único, esse filho, ao sair da adolescência, ele sofreu um acidente e ficou dependente de uma cadeira de rodas. E então os médicos que o assistiam já diziam que não havia como ele voltar à saúde para andar.
ele ficaria realmente naquela cadeira de roda. E os pais eram, resolveram passar um final de semana em um hotel fazenda, e lá nesse hotel eles conheceram um médico e conversaram, citaram naturalmente o que aconteceu com ele, e o médico disse: olha, é possível que ele volte a andar. E então é possível passar por uma cirurgia e ele voltar a andar. E então fizeram, né? Concordaram com o médico e ele passou por uma cirurgia ao voltar, né, para a cidade onde ele morava. E então, após essa cirurgia, na realidade, ele saiu da cadeira de roda, ele andou, mas aí ele enveredou por dois caminhos difíceis: o caminho da bebida e da droga. Então, é o que se entende, quer dizer, era uma necessidade para que ele pudesse ficar naquela cadeira de roda, talvez por um bom tempo, e quem sabe, né, para naturalmente evitar esse transtorno que ele passou. Então, naturalmente, esse motivo de resignação atribui-se àquela pessoa que está realmente sob um leito da dor. Então, é aquele momento em que se faz uma prece, né, elevada a Deus, né, essa prece pedindo força, resignação e coragem, naturalmente, para sair daquela dor. E aí o que acontece é que nós recebemos essa assistência do mundo espiritual. Não é que a dor vai passar, mas nós vamos ter realmente a condição moderada, não é, daquela dor, e vamos resistir à dor. É possível não haver necessidade de fazermos uma regressão de memória ou de terapia de vidas passadas. Isso aí é para se verificar qual é o nosso trajeto naturalmente, daquele planejamento que nós fizemos, os prós e os contras daquele trajeto. Nós não precisamos, porque através de um determinado momento de intuições, às vezes até no repouso físico, quando nós realmente nos deslocamos numa viagem astral, no mundo espiritual, nós nos encontramos com aquelas criaturas que naturalmente nos orientam e que nos fazem realmente entender o porquê da nossa caminhada no mundo físico, das necessidades que nós temos para fazer realmente seguir esse processo evolutivo sem uma regressão em vidas passadas. Vamos adiante. A nossa própria percepção nos conduz ao que fomos, dando-nos as razões de nosso sofrimento no presente. É aí onde nós realmente vamos nos encontrar e vamos realmente nos mostrar resignados. Do ponto de vista espiritual, o problema perde a intensidade. Assim, pode-se passar por dificuldades, continuar calmo e agradecer a Deus pelo sofrimento. Depois que nós temos, naturalmente, esse conhecimento que nós não precisávamos da regressão, são realmente da própria consciência, a intuição que nos traz o porquê. Naturalmente, nós estamos em determinado momento que nós somos arrastados, digamos, para determinado vício, o vício da bebida, o vício da droga, o vício do fumo, o excesso de sexo. Então, nós somos arrastados para esse momento. E aí, então, essa consciência nos dá para que nós possamos repelir, rejeitar esse momento. Vamos adiante. Francisco de Assis nos dá uma lição muito importante. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Resignação para aceitar o que não pode ser mudado. E sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Francisco de Assis.
é muito importante, em determinado momento, quando nós vamos tomar determinada decisão, então, se nós parássemos alguns segundos e perguntássemos assim: Jesus faria assim? Ele tomaria essa decisão? Então, nós estaremos, naturalmente, naquele momento, orientados, porque nós vamos tomar uma decisão correta, né, naquele momento. Vamos adiante. Importante. Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer. Então, isso aqui é um filósofo, né? Filósofo, o Confúcio, filósofo chinês, e então é com muita propriedade, naturalmente, que ele realmente deixou essa assertiva, que nós não podemos mudar o vento, mas mudar justamente a posição da vela e chegar no lugar onde nós queremos. Então é aí, nós não podemos mudar determinadas coisas, nós não podemos mudar o outro, mas podemos mudar a nós para compreender o outro. E assim vamos realmente conseguindo adentrar aquele planejamento e colocar ele em prática. Nós chegamos agora já ao final. A nossa fonte de consulta, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 12 e 13. Allan Kardec, Ação e Reação, André Luiz, Livro da Esperança, Emmanuel. E nos colocamos à disposição para perguntas, se for o caso. Então, né, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, misericordioso, a Jesus, nosso amigo e mestre, médico das nossas almas, por essa oportunidade que tivemos hoje de assistir mais uma palestra, mais ensinamento de Jesus, que possamos absorvê-lo da melhor forma possível através do nosso coração. E agradecendo a todos e desejamos a todos uma boa noite, que assim seja, graças a Deus.